O secretário regional da Agricultura e Pescas garante que o governo madeirense está focado na modernização do sector primário e, ao contrário do que alega o PS, dá apoio financeiro interessante aos agricultores. Nuno Maciel garante à TSF que o novo envelope tem 10,5 milhões de euros à espera de candidaturas. Nós temos neste momento em avisos públicos cerca de 10,5 milhões de euros de avisos abertos para os nossos agricultores se candidatarem. De diferentes formas, projetos mais pequenos, projetos maiores, projetos de média dimensão, projetos de jovens agricultores, de menos jovens agricultores, de transformação agroalimentar. São cerca de 10,5 milhões de euros de apoio público que estão disponíveis no site da PEPAC Madeira, até, se não me falha a memória, nos próximos meses de setembro, outubro e novembro, para todos se candidatarem. É uma verba muito interessante, estamos a falar de 10,5 milhões de euros, que é só apoio público. Em alguns casos terão financiamento a 50%, noutros a 60%, noutros a 70%, em outros casos, no limite, poderão chegar até aos 80% para aqueles pequenos projetos. Significa que temos muito dinheiro disponível neste momento para apoiar a agricultura, mas para, acima de tudo, modernizar a agricultura, que é isso que nos interessa. As candidaturas devem ser feitas em suporte digital e com apoios técnicos especializados que fazem parte das despesas elegíveis, pelo que podem ser apoiadas até 80%. Contudo, não podem envolver membros da Direção Regional de Agricultura, pois estes têm de dar parecer aos projetos submetidos, pelo que os seus profissionais não podem instruir ou submeter os processos e, simultaneamente, emitirem parecer. A questão da candidatura ser feita numa plataforma digital validada com os dados e que não podemos ultrapassar a proteção de dados de cada cidadão e, simultaneamente, porque a Direção-Geral da Agricultura e os seus técnicos têm que dar parecer aos mesmos projetos, obviamente que não podem ser os técnicos a fazer as candidaturas. Para salvaguardar e para continuarmos a apoiar os nossos agricultores, o que nós tornamos foi as despesas com todo este processo elegíveis, recordando, inclusivamente, que nós temos situações em que os projetos são elegíveis até 80% a fundo perdido. Portanto, são montantes de elegibilidade e de apoio a fundo perdido muito interessantes. Nuno Maciel garante que todos os procedimentos foram devidamente explicados a seu tempo nos 11 concelhos da região a cerca de 5 mil agricultores. Demos a volta à ilha, aos 11 concelhos, esclarecendo em viva voz para mais de 5 mil agricultores que participaram nestas ações de explicação nos 11 concelhos, explicando este instrumento financeiro, explicando a mecânica de funcionamento e a forma de funcionamento das candidaturas, e nós fomos os primeiros a dar conta disso mesmo, que as candidaturas tinham que ser feitas em suporte digital, que tinham que ser instruídas numa plataforma e que tinham que ser validadas com o cartão de cidadão e com os dados de cada candidato, portanto, cada agricultor, cada empresário agrícola, com as suas senhas de finanças, enfim, com toda a sua informação que todos os cidadãos têm e que têm direito. Nuno Maciel entende que o PS deturpa a verdade por mera conveniência política, mas entende também que a política não deve ser feita à custa da desinformação dos cidadãos, da manipulação ou da tentativa de criar percepções que não correspondem à verdade. Daí que lamente a má-fé ou então o desconhecimento socialista. Ou é desconhecimento ou é má-fé, das duas ama. Ou efetivamente não conhecem, ou então querem iludir e fazer uma campanha política fácil, iludendo os agricultores e fazendo, enfim, uma política baixa, que não é efetivamente a nossa forma de Estado, nem a nossa forma de trabalhar. Mas a forma de trabalhar do PS não nos preocupa. Aqui o que nos preocupa é que, efetivamente, esclarecer as pessoas e a opinião pública, que demos a volta aos 11 concelhos da Madeira, dissemos tudo isto, falamos em discurso direto, assumimos esta realidade por inteiro. Ontem, a Presidente do PS Madeira denunciou o facto de o Governo Regional ter deixado de dar apoio técnico aos agricultores na elaboração dos pequenos projetos no âmbito das candidaturas do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, o PEPAC,
Numa conferência de imprensa realizada em Santana, Célia Pessegueira apontou o facto de os apoios do PEPAC já virem com 2 anos de atraso e criticou o facto de os agricultores, que antes tinham apoio técnico para a sua elaboração, terem agora de recorrer a empresas certificadas para esse efeito, com os custos a isso associados. Tem a ver com o fim do apoio técnico que era dado para a elaboração de projetos mais pequenos, que era dado aos agricultores. Ou seja, os agricultores com projetos até 20 mil euros tinham, por parte dos serviços e dos técnicos do Governo Regional, esse apoio para a elaboração do projeto. E agora tem que recorrer a empresas certificadas para a elaboração desses projetos, o que significa que vão ter mais custos para a elaboração desses pequenos projetos. Portanto, um desincentivo que se vem somar a outras medidas que o Governo já tomou antes e que são altamente criticáveis, como, por exemplo, o fim dos técnicos que estavam antes dispostos por cada um dos concelhos e que eram um apoio direto ao produtor no terreno e que conhecia a realidade e a produção de cada concelho. E esse apoio era fundamental, até porque esses técnicos também eram pessoas que, estando por dentro daquilo que era a realidade do concelho, também podiam transmitir mais facilmente aos serviços. Para a Presidente do PS Madeira, este momento do que classifica de incerteza vivido pelos agricultores não se coaduna com a boa disposição e a alegria com que o Governo Regional anuncia milhões de euros para a agricultura e que depois demoram muito a chegar aos destinatários. Está longe do fim o folhetim em torno dos exames nacionais que ditam o acesso ao ensino superior. Depois da atrapalhada na revisão das provas e da fixação das notas, há mais um adiamento, agora relacionado com a reapreciação das provas da segunda fase. Cristina Laiman. Já se conhece a data em que serão publicados os resultados da segunda fase das reapreciações dos exames do secundário. Vai ser a 14 de setembro e não a 28 de agosto, como chegou a estar previsto. O Ministro da Educação já tinha anunciado que as pautas só seriam fixadas em setembro, mas não se sabia a data em concreto. Ora, o calendário foi ontem publicado em Diário da República. As notas das reapreciações da segunda fase vão ser fixadas a 14 de setembro. O Ministro Fernando Alexandre acredita que este novo prazo não vai prejudicar os alunos, porque as candidaturas à segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior podem ser feitas até dia 20 de setembro. O Ministro justifica este adiamento como uma forma de dar mais tempo de descanso aos professores. Os resultados das reapreciações dos exames nacionais da segunda fase do ensino secundário só serão conhecidos então a 14 de setembro e não a 28 de agosto. Uma goleada histórica aplicada ontem à noite pelo Benfica ao Casa Pia tirou para já o 4º lugar na Primeira Liga ao Nacional, que no domingo bateu o Estoril por 2-0 na Choupana. Ambos os clubes têm 4 pontos ao fim de 2 jornadas, mas os 7-0 dos encarnados aos gansos garantiram para já uma melhor posição na tabela. Apesar do resultado expressivo, o treinador do Benfica enaltece o facto da equipa não ter sofrido golos. Eu acredito que ainda ficaram alguns golos por marcar devido às oportunidades que criámos, mas bons golos, bons momentos de finalização, um jogo totalmente controlado desde o primeiro momento. Eu sei que a vitória é expressiva, mas ainda o que me deixa mais satisfeito foi não termos concedido golos e oportunidades praticamente ao adversário e não permitirmos. Isso para mim é muito importante. Deixarmos a baliza a zero tem um sabor completamente diferente, independentemente de eu perceber que um resultado tão expressivo salta à vista, mas para nós é muito importante não sofrermos. Marco Silva, o treinador do Benfica, clube que está envolvido na Liga Europa e que por isso só disputa a próxima jornada, a terceira, a 9 de setembro em Moreira de Cónigo. Já o Nacional vai este domingo a Guimarães jogar contra o Vitória, agora treinado pelo ex-técnico alvinegro, o Tiago Margarido. O jogo é às 15h30, à mesma hora, mas no sábado o Marítimo recebe nos Barreiros o Académico de Viseu. Começa hoje mais uma edição do mítico Festival de Vilar de Mouros, um dos mais antigos da Península Ibérica e que, segundo o seu diretor, está bem vivo, Ana Peixoto Fernandes.
Vilar de Mouros está sempre vivo e tem que continuar vivo. Paulo Ventura, diretor do festival de música mais antigo do país, garante que Vilar de Mouros vive e que, se fosse público, teria razões para estar a partir de hoje na mítica aldeia de Caminhã. Viria pelo Youngblood e pelos President e pelas Lambrini Girls e pelos Cabaret Voltaire no primeiro dia, viria definitivamente pelos Dropkick Murphys e pelos Ives e, muito importante, pelos Fishbone no segundo dia. Eu sou mega fã dos Fishbone. Vilar de Mouros traz nomes históricos do rock e do punk, artistas consagrados e uma nova geração de música alternativa, e este ano promete uma entrada no recinto sem engarrafamentos. A entrada para o recinto tem aquele garrafão que ali se faz, não é? E então a Câmara e a Junta resolveram investir em encher aquela parte ali do Rio Coura, portanto um recanto que há ali que nos permite ter muito mais chão, portanto podemos criar mais corredores de acesso. Paulo Ventura afirma que Vilar de Mouros vai além da música. Isto não é só um festival, isto é uma região que recebe e que proporciona este ano estes 5 dias, não é? Mas que na verdade nunca são só 5 dias, porque as pessoas podem vir para aqui desfrutar deste alto caminho, desfrutar aqui do Concelho de Caminha, das praias, da serra, do festival e espero eu que serem felizes também com a música que nós lhes oferecemos. Vilar de Mouros já oferece música desde 1965. O festival, fundado pelo médico António Barges, está de regresso com 5 dias de concertos. 5 dias de festival com 30 concertos é o cartaz do Vilar de Mouros. Por sinal, festival que atrai alguns madeirenses. Por cá prosseguem festas e arraiais por todo o lado e vem aí o Dia da Cidade. A Câmara Municipal promove um concerto comemorativo a 20 de agosto pelas 9h30 da noite no Parque de Santa Catarina com um tributo à lendária banda dos ABBA, com a atuação da Orquestra Clássica da Madeira e os ABBA Real Tribute sob a direção do maestro Mikika Jeftik, com entrada livre para toda a população, que promete ser um concerto memorável e um programa muito apreciado pelo público. O Facho sabe que o Funchal é a cidade portuguesa onde as famílias enfrentam o maior esforço financeiro para comprar casa, com a habitação a representar 115% do rendimento líquido familiar, segundo uma análise divulgada hoje pelo Idealista. Na Madeira, o arrendamento apresenta igualmente uma das situações mais pressionadas do país. 99% do rendimento familiar é absorvido pela renda, valor apenas ultrapassado por Faro, com 101%.